Paz e graça para você ligado nessa emissora, conforme o prometido. Hoje, sexta-feira, acabou o Jornal das 22. Nós vamos fazer o segundo programa a respeito do mesmo assunto, a continuação da entrevista da semana passada com o bispo Hildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre em todo o território nacional e até acho que fora dele, não sei. Bispo Hildo, paz e graça. Paz e graça, Heber. Muito bom poder estar aqui mais uma vez. Estava com saudades de você e foi bom matar a saudade no programa anterior, da outra semana, e agora está aqui novamente. Bispo, o senhor é presidente nacional só? Olha, eu sou presidente nacional, mas também de Angola, né? Ah, é? De Angola. Já fui de Cuba também. Cuba? Fui bispo em Cuba e agora apenas no Brasil e Angola. Muito rapidinho, a igreja em Cuba é livre? Olha, não é tão livre como nós gostaríamos que fosse. Tem melhorado, né? Nos últimos tempos tem melhorado. Até tem culto, transmissão ao vivo de alguns cultos. Então tem tido uma certa abertura, mas ainda a situação é mais restrita, mais a controle. Não tem nada que não esteja debaixo do controle ali do governo, né? É terrível, né? Bispo, e a igreja que o senhor pastoreia? Ela fica na Rua das Rosas, no bairro de Mirandópolis, aqui em São Paulo, na número 445, ali próximo à estação Praça da Árvore do metrô. Todos são muito bem-vindos. Rua das Rosas 445, domingo, às 9, escola dominical. Estamos estudando o Evangelho de João. E às 10, o culto. Muito obrigado pela presença do senhor, né? No programa anterior, nós abordamos a questão da morte e o estado intermediário. No programa de hoje, nós vamos nos concentrar no estado eterno. Então, em teologia, você tem a vida presente, né? Você tem o estado intermediário, que é aquilo que vai depois da morte e antes da ressurreição de todos os mortos, e o estado eterno é o que vem depois da ressurreição dos mortos. E como nós já anunciamos, Bispo Hildo tem posições que não são aquelas tradicionalmente aceitas por quase todos os cristãos, mas ele defende a ideia de que os perdidos não permanecerão eternamente no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você que acompanha a transmissão da gravação pode e deve participar do programa mandando a sua sugestão, a sua pergunta ou o seu comentário para o Instagram ou para o YouTube, enfim. A Angélica me avisa e eu ponho o seu comentário ou a sua pergunta aqui no ar. Para o bispo Hildo Melo, né, como eu disse, presidente nacional da Igreja Metodista Livre aqui no Brasil. Bispo, tá. A enquete continua a mesma. Rapidinho, então, vamos pôr a enquete. A gente vai ver o resultado no final dessa edição. É a mesma enquete do programa da semana passada. Você acredita no sono da alma? Isto é, que a pessoa que faleceu permanece totalmente inconsciente até o dia da ressurreição dos mortos? Então, sim, não e desconheço são as opções que nós oferecemos para você. Bispo Hildo, nós falamos bastante sobre que a alma não fica inconsciente após a morte. No estado intermediário, ela permanece totalmente consciente. A alma, o espírito, a parte imaterial, não o corpo. Porém, vamos começar a falar agora sobre a ressurreição. O que é exatamente a ressurreição dos mortos? Por que eles precisam ressuscitar e o que acontece depois? E o senhor tem toda a liberdade. Então, na segunda vinda de Cristo, como o Senhor Jesus mesmo colocou, as pessoas vão ouvir a voz do Filho de Deus, do Filho do Homem. E todos os mortos ressuscitarão. Uns para a ressurreição da vida, a vida eterna, e outros a gente poderia colocar em contraste ressurreição da morte ou da condenação, do juízo. Então, todos nós vamos estar diante do trono de Deus. É a ressurreição da morte? Exatamente, para a morte, né? Eu fiquei esquisito. Não, é que
como fica a ressurreição da vida, também ficaria assim, a ressurreição para a vida eterna. E outros, a ressurreição do juízo, que ele coloca como a ressurreição do juízo, que vai ser para os ímpios a perdição, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, uns vão ter a vida eterna e outros vão perecer. A segunda morte, o que é a segunda morte? Morte, segunda morte, lago de fogo. A morte e o inferno são lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Por quê? Porque nós vamos ter, depois disso, novos céus, nova terra, e lá é dito não tem mais lugar para a morte, não tem mais lugar para a dor. Então, é uma nova realidade onde todas as outras coisas foram passadas. Eis que tudo se fez novo. E Jesus, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, né, quando ele é necessário que ele reine colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo, que é a morte. Então, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ele mesmo se sujeitará a Deus, o Pai, para que Deus seja tudo em todos, para que ele seja tudo em todos. Num certo sentido, hoje Deus não é tudo em todos, porque por conta do livre-arbítrio, por conta da rebelião humana, por conta da rebelião satânica, demoníaca, Deus não está habitando nessas pessoas, essas pessoas se tornaram adversárias, inimigas de Deus. Então, mas haverá um dia em que isso será passado, porque só haverá Deus, todas as coisas vão convergir para Cristo, e Deus será tudo em todos. Portanto, não haverá mais lugar para existência, em qualquer que seja a condição, de gente rebelde, de gente má. Então, todo mundo vai ser devidamente julgado e nós todos vamos receber de acordo com aquilo que a gente praticou. Portanto, o juízo final, ele é proporcional tanto para galardão quanto também para punição. Cada um vai receber de acordo com o bem ou o mal que praticou, com a intensidade do que praticou. Lucas capítulo 12, Jesus diz assim que alguns vão receber muitos açoites e outros poucos açoites. Então, dá a ideia de proporcionalidade mesmo em relação... Agora, se a condenação é um tormento, o mesmo lugar e de tormento eterno para todo mundo, infinitamente, como é que fica essa questão dos poucos açoites e dos muitos açoites? Nem seria justo, né? Nem seria justo também. Por que pessoas que cometeram pecados na sua vida finita, são seres humanos finitos, que já nasceram, né, numa condição precária, né, debaixo da escravidão do pecado, né, que já nasceram nessa condição, que nem pediram para nascer, mas de repente se veem nascidos assim, e que pecaram e que de repente merecem realmente a devida punição, terão que sofrer eternamente, queimar eternamente. Isso não faz o menor sentido lógico, né? Quer dizer, seria completamente desproporcional. E Anselmo, lá no passado, na Idade Medieval, ele, lidando com esse problema, ele tentou a seguinte saída. É porque eles pecaram contra o Deus infinito, contra o Deus eterno, então a punição se dá por conta de quem é que eles ofenderam, né? Mas isso valia na Idade Medieval, porque na Idade Medieval tinha uma lei que se você tivesse cometido um determinado crime contra uma pessoa nobre, né, a sua pena era agravada por conta da nobreza não pelo crime. do ofendido e não pelo crime em si. O mesmo crime cometido em relação aos pobres tinha outro peso. Isso era na Idade Medieval, gente. Hoje a gente tem uma outra consciência. Isso não cabe
sabe? Deus mesmo não faz acepção de pessoas, né? Então, a questão da gravidade do pecado é o seu pecado. Por isso que tem muitos açoites e poucos açoites, porque se fosse esse o caso, todo mundo teria a mesma condição de açoites, porque todos nós, de alguma maneira, pecamos contra o Altíssimo. Então, todo mundo seria réu do mesmo juízo. Então, como Jesus fala de muitos açoites e de poucos açoites, e até mesmo ele diz, olha, a quem muito é dado, mais será requerido. A gravidade, conforme a graça que as pessoas recebem, os milagres que eles contemplam, as oportunidades que as pessoas têm, o juízo vai se dar na proporção da luz que você recebeu. Então, para quem mais é dado, mais será cobrado, mais se espera, inclusive, né? Mais se espera, inclusive. Agora, a salvação é eterna. A salvação é eterna. Não terá fim. Não, é vida eterna. Agora, é sempre uma dádiva, né? O salário do pecado, o que é? A morte. A morte, não uma punição eterna, um tormento eterno. Paulo diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, dom gratuito de Deus, é vida eterna. Ninguém tem a vida eterna em si mesmo, só Deus é imortal. Pega lá 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. A imortalidade pertence única e tão somente a Deus, é só Ele que é inato, imortal. Essa ideia da imortalidade da alma, sabe de onde vem? Vem de Platão. Vem de Aristóteles, vem dos gregos. E ela não era parte da igreja primitiva. Os primeiros, pode ler lá Didaquê, pode ler Justino Mártir, aqueles Irineu, nenhum deles defendia a imortalidade da alma. Todos eles acreditavam que a imortalidade é condicional à fé em Cristo, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Então, é só com Tertuliano, né, que ele... Inclusive, ele não tem vergonha de dizer que a conclusão que ele tirou, que aquele pensamento vem de Platão. Que Platão é que ensinava que as almas, inclusive, elas eram pré-existentes, né? E que elas eram eternas, imortais. E ele cita Platão e ele introduz no cristianismo. É só com Tertuliano que vem essa ideia da imortalidade da alma, gente. Então, às vezes, as pessoas ficam escandalizadas com o que eu estou dizendo aqui, só que vai lá ler os evangelhos, lê a Bíblia inteira. Não existe um único versículo que fale que a alma do ser humano é imortal. E inúmeros que dizem que é dom de Deus. A vida eterna, a imortalidade, aliás, dá para a gente ler Romanos capítulo 2? Que ele fala sobre aqueles que buscam a imortalidade, né? Ou seja, se há seres humanos que buscam imortalidade e essa imortalidade só se encontra em Jesus, é só ler capítulo 2 de Romanos. Por que o ser humano está buscando a imortalidade? Porque ele não possui a imortalidade, né? Porque ele está debaixo da condenação do pecado, que é a morte, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabe o que Jesus... Esse mesmo termo perecer aqui, Jesus usa em Mateus capítulo 10, quando Jesus, no versículo 27, 28 ali, ele diz o seguinte, olha, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer, é o mesmo termo grego, perecer ou destruir tanto o corpo como a alma no Geena, no inferno. Ele fala de destruir a alma. Jesus ensinou sobre a destruição da alma. Aliás, João Batista ensinou a mesma coisa. Quando João Batista fala de Jesus, que ele está chegando o tempo, ele vem com a pá na sua mão, ele vai recolher a palha, vai separar o trigo da palha, vai recolher a palha e vai fazer o quê? Vai incendiar a palha. A palha será consumida por um fogo inextinguível. E a ideia do fogo inextinguível, você vai tirar lá de Isaías 34, daquela descrição de Edom, da destruição de Edom, fala que o fogo eterno cairá sobre Edom e a sua fumaça subirá para sempre.
Olha, mesmo termo, essas terminologias são do Antigo Testamento. O que aconteceu com Edom? Ela foi destruída, ela foi queimada. Agora, o fogo foi eterno em que sentido? Continua Edom queimando? Não, foi eterno no sentido da sua finalidade, ou seja, é inextinguível porque ninguém resiste àquele fogo, ele não termina sem antes cumprir a sua função, sem consumir tudo. E a fumaça sobe no sentido mais também de que é definitivo, acabou, é o fim. Esse é um sinal, mas ela não é uma fumaça de Sodoma e Gomorra, por acaso, subindo, um fogo queimando, porque o fogo eterno que Judas capítulo 1, versículo 7, Judas 7, porque não tem capítulo, ali um livro só, versículo 7 de Judas, ele fala sobre Sodoma e Gomorra como exemplo do que vai acontecer no final dos tempos, juízo, que se abateu um fogo eterno sobre Sodoma e Gomorra, um fogo eterno sobre Edom. Então é destruidor. Deus é um fogo consumidor. Ele não é um fogo que não consome, ele é consumidor. E os que não têm Deus, o destino deles vai acabar sendo perecerem, serem aniquilados, serem destruídos, depois de cumprirem sua sentença, depois de pagarem devidamente pelos seus pecados, porque há sim um período de punição, há sim um período de castigo, né? Que eles vão ter que cumprir cada um, né? Não é o mesmo castigo de Hitler, não é o mesmo castigo de alguém lá da tribo indígena, tal, sabe? Cada um vai receber de acordo com a proporção do que fez. E aí, por fim, é o fim, gente. Por fim, acabou. Porque a gente não vai haver convivência de um novo céu, uma nova terra, de novas coisas, em algum lugar sombrio, em algum lugar, sabe, gente sendo torturada, gente gemendo, gente sofrendo. Isso é inconcebível, isso não faz sentido algum, não tem razão de ser isso. Durante algum tempo, sim. Durante algum tempo, sim. Então vão conviver. Não, porque aí essa é uma questão. Porque quando a gente entra já no campo da eternidade, aí a gente já está num universo que a gente talvez seja intangível, incompreensível para nós. O que significa intensidade, o que significa, como é que isso se dá quando chega o juízo final, como é que essas sentenças se cumprem, se a gente vai estar nessa mesma condição linear de tempo. Isso tudo aí eu diria, uma parada difícil da gente encarar com a nossa compreensão, porque a gente vai falar sempre de uma ótica linear de tempo, passado, presente, futuro. A gente até quando fala de eternidade pensa num tempo sem fim, né? Algo assim, porque a gente não consegue conceber já como Deus vai cumprir todas essas sentenças, como essas pessoas vão experimentar todas essas realidades, eu também desconheço. Eu não sei como isso se dará. Eu sei que elas vão experimentar, elas vão ser devidamente punidas, cada um de maneira proporcional ao dano causado, e como isso se dará na prática, eu também não sei. Mas, bispo, vamos lá. No livro de Apocalipse, quando descreve os últimos eventos deste mundo, né? Jesus volta, prende o diabo, depois o diabo é solto, tal, e aí há a conflagração final. Tudo é destruído, e a próxima cena é a cena do grande trono branco. Sim. O que a gente chama de juízo final, né? Onde os que têm os nomes escritos no livro da vida, no capítulo seguinte, serão descritos como bem-aventurados eternamente morando na Nova Jerusalém, que desce do céu e tal. E o capítulo 21, versículo número 8, fala dos que não entrarão na Cidade Santa, mas Sim. que serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sim. Quando o diabo é derrotado de forma final, ele é lançado no lago que arde com fogo e enxofre, onde já estão o anticristo e o falso profeta. Sim. E diz o texto, serão atormentados para todos sempre. Não dá a ideia de que o castigo é eterno também? Sim, dá a ideia. A gente tem que entender que para todos sempre, na Bíblia, aí eu teria que recorrer aí a algumas notas, na Bíblia,
para sempre não significa sempre, 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 num tempo infinito. Várias passagens bíblicas. Por exemplo, Samuel foi consagrado a Deus para sempre. Mas não quer dizer que ele era um serviço durante a vida dele, para sempre durante essa toada, para sempre. É como diz também o Sodoma e Gomorra queimaria para sempre. A gente sabe que para sempre ele não está queimando, ou queimaria eternamente. Não está queimando eternamente. Ela queimou definitivamente, cabalmente, ou seja, plenamente. Então, o para sempre, o eternamente, o inextinguível, todas essas passagens precisam ser devidamente interpretadas à luz do próprio texto bíblico. Quer ver? Jesus usa o termo sobre que no Geena, ou no inferno, o fogo não se apaga e o verme não morre. É uma figura de Isaías, né? Isaías, é o último capítulo de Isaías. Aí você pega Isaías 64, eu acho que dá para a gente ler Isaías 64, só para você entender que essa maneira de falar está evocando esses textos do Antigo Testamento. Então, eu vou pegar aqui Isaías 66, é o último versículo, tá? Para quem quiser acompanhar aí. Isaías 66, 24. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, né? Para sempre, sempre, sempre. Bom, essa é uma descrição de cadáveres, não de seres vivos. Verme cadavérico, né? Então, isso aqui é uma figura de linguagem, de destruição cabal e horrorosa, de vergonha, ou seja, cuja memória, o impacto dessa memória perpetua-se. Olha que desgraça se abateu sobre aqueles. Portanto, Jesus está usando uma figura de linguagem de destruição que é apocalíptica. Essa figura aqui de Isaías é apocalíptica, é de juízo final, mas fala de cadáveres, não fala de seres vivos sendo comidos por vermes. Só que quando a gente vai lá interpreta Jesus como se Jesus estivesse se desconectando completamente do texto de Isaías que ele mesmo está trazendo à memória. Portanto, trata-se de cadáveres, trata-se de destruição cabal, que Satanás, que a besta, que o falso profeta terão uma punição distinta dos demais, isso fica muito claro no texto que você citou ali em Apocalipse, que eles serão punidos mais severamente e sofrerão, ou seja, consequências muito mais drásticas, portanto o seu castigo será muito pior, eles padecerão muito mais antes desse momento da aniquilação. Por quê? Porque no final, a morte e o inferno são jogados no lago de fogo, que é o quê? A segunda morte. Por que você vai interpretar a segunda morte como algo figurado? Né? A segunda morte é a segunda morte, acabou. O lago de fogo que é algo figurado. E ele representa o quê? Segunda morte, que é alguma coisa clara. A gente sabe o que morte significa, né? Lago de fogo é uma figura... Cessação. Para quê? Para que isso tudo seja passado, vai se extinguir. Pega o Antigo Testamento. Leia o Antigo Testamento de Gênesis até Malaquias. Você não encontra um único versículo falando de condenação, de tortura eterna. Vamos pegar os últimos versículos de Malaquias, tá? Agora eu vou para Malaquias, vamos lá junto, porque é interessante esse texto aqui, é fundamental para o nosso entendimento. Malaquias 4, veja só. Vou até começar, Pois eis que vem o dia queimando como fornalha, uma ideia do lago de fogo aqui, hein? Todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como palha. Quem está falando disso, palha, usando essa figura, é João Batista, logo nos seus sermões. Né? Aliás, esse texto é profecia sobre João Batista. Sobre João Batista. Gente, está aqui na Bíblia. Há uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, tá? O dia que vem os queimará, vai queimar a palha, né? Diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Essa é a ideia
não vai sobrar nada. Esse lago de fogo aí, que é a segunda morte, representa isso tudo. Os ímpios serão completamente destruídos, não vai restar nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Aí vem Jesus falando sobre esse Geena e fala, tema aquele que pode fazer destruir no Geena, nesse lago de fogo, tanto o corpo como a alma, destruir. O salário do pecado é o quê? A morte, o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Então, e por aí vai. Guarda isso agora, porque a gente vai para o intervalo, já voltamos para a conclusão dessas coisas. Eu falei para você pegar caderno e anotar, tá valendo a pena, tá anotando os textos, depois você vai estudar isso com calma, em espírito de oração e tudo mais. Muito bem. Por falar em estudar, que tal você conhecer a Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade? Poxa, eu queria conhecer a Bíblia, né? O Bispo Hildo acabou de falar, leia a Bíblia, o Antigo Testamento inteiro. De fato, encontrar conceitos de ressurreição e vida eterna no Antigo Testamento é complicado, né? Então, vamos conhecer a Bíblia, né, como um todo, e não apenas partes delas. Faça o curso bíblico, né, da Grade. É diferente daquele curso antigo que a Grade possuía. Então, se você já fez, faça de novo, você vai se surpreender. Ouça o que eu estou lhe dizendo. É um curso em plataforma EAD, ensino à distância, e você vai ficar muito satisfeita com aquilo que você vai encontrar. Visite o site da Grade ou telefone durante o horário comercial, de segunda a sexta-feira, para 3115-0819 em São Paulo. Caso você use ou visite o site da Grade, passe também pelo site da Hit TV, né, o site da nossa emissora, para criticar o nosso trabalho, para dar sugestões, para ajudar a gente a fazer um Vejam Só entrevista cada vez melhor. A gente volta já já. Voltando aqui com o programa Vejam Só, deixa eu mandar uma saudação muito especial o povo da Igreja de Cristo no Brasil, aí no Rio Grande do Norte, né? Eu estarei nas próximas semanas, se não me engano, dia 9, aí pertinho de Natal, dirigindo um evento dessa denominação com líderes pastores. E quero mandar desde já um ósculo santo para todos vocês aí, né? Quem quiser informações a respeito, pode procurar nas redes sociais, Igreja de Cristo no Brasil, aí o povo aí do Rio Grande do Norte, que está organizando esse evento, tá bom? E apresentar para você quem já mandou fotografia, né? 3 pessoas hoje, para não tomar muito tempo, e se você mandar a sua foto, você está concorrendo aos brindes do Vejam Só, né? É só mandar aí para o Facebook Programa Vejam Só ou para o Instagram, @Programa Vejam Só. Bate a foto enquanto você está assistindo ao programa, fica mais legal, tá? Os brindes, quem não quiser esperar o sorteio, tem no Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar. É só atravessar a rua, em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo, aqui na Avenida São João, tem o Shopping do Povo, Avenida São João 816, pertíssimo da Estação República do metrô, tá bom? Vamos lá, vamos para as fotos. A primeira foto é da Cristina, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Está aí assistindo ao programa, aí bateu uma foto comigo, que bênção, né, Cris? Obrigado pela sua audiência, que Deus a abençoe grandemente. Em Campina Grande, lá na Paraíba, estado que ainda não estive, o Júnior é nosso telespectador, também uma foto minha, bênção. Agora eu apareço pouco, só uma vez por semana, fica mais difícil, né? Em São José dos Campos, no interior de São Paulo, é o Nelson, que é nosso telespectador. Maravilha. Deus abençoe, Nelson. Muito obrigado aí pela sua audiência, tá bom?
Muito bem. O Bispo Hildo Melo está concluindo aí o segundo programa dele a respeito do que acontece após a morte. Então, agora falando no estado eterno, para os salvos é eterno mesmo, não acaba mais. Não, graças a Deus, que nos dá a vida eterna, né? Em Cristo Jesus. É um dom, a dádiva da vida eterna, a imortalidade que Deus possui, que é inata a Ele, e esse dom que Ele nos concede. A vida eterna é sempre um dom. E tem uma coisa sobre... A gente vê a linha ali do tempo das Escrituras. O Antigo Testamento, então, é claro, é enfático, é só ler os Salmos, é só ler os profetas, é só ver as figuras de linguagem. As figuras de linguagem sobre juízo, né, de Deus. Temos duas bem poderosas. Temos o dilúvio, não sobra nenhum ímpio, né? São todos destruídos, são todos destruídos. Jesus usa essa expressão que eles foram destruídos, assim como no dilúvio levou e destruiu a todos, destruirá no futuro os ímpios, eles serão destruídos. E a outra figura de linguagem, Sodoma e Gomorra, né, que foi com fogo. Uma é destruída com água, a outra é destruída com fogo do céu, e é completamente destruída, e a sua fumaça sobe para sempre. Embora nós não estejamos vendo a fumaça subindo para sempre, é sempre uma fala retórica, uma figura de linguagem para representar que foi cabal, que foi definitivo, que foi para sempre, assim como o para sempre, né, que você citou lá, de Edom, a fumaça de Edom, o fogo é eterno, o fogo é para sempre, a fumaça é para sempre, conforme Isaías 34 descreve ali a destruição de Edom. Mas a gente sabe muito bem que esse para sempre também era figurado, era uma figura de linguagem para dizer que foi definitivo, que foi cabal, não é para falar de um tempo sem fim, para falar que não tem volta, que é irreversível, para sempre no sentido, você teve uma sentença irreversível, para sempre nesse sentido. Aí eu estava falando do Antigo Testamento, aí você chega no período intertestamentário e há documentos e mais documentos, todos eles falando desse conceito de inferno ou de julgamento que chega a aniquilar, a destruir. Você vai ver João Batista falando a mesma coisa, você vai ver Jesus falando sobre matar e destruir no inferno a alma, você vai ver aquelas outras passagens onde se fala de fogo eterno e de verbes sendo interpretado à luz dos textos do Antigo Testamento que estão sendo evocados na boca de Jesus ou de quem quer que seja. Você chega então em João. No Evangelho de João você não tem nenhuma referência a inferno como lugar de tormento e de destruição. Você chega no livro de Atos, nenhuma referência a inferno como lugar de destruição, de destruição não, de tormento eterno. Você vai para as epístolas de Paulo. Paulo não usa nunca a palavra geena, porque isso Jesus usou por conta do contexto em que Jesus vivia. Isso era típico dos judeus ali daquela época. Mas Paulo fala sobre o inferno? Claro que ele fala sobre o inferno, sobre o destino, não a palavra inferno, mas o destino dos ímpios. Paulo fala o tempo todo. E aí você pega 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, e ele fala que quando vem o Senhor Jesus Cristo, os ímpios, eles vão sofrer eterna destruição. Ele usa esse termo, eterna destruição. Leia lá, 2 Tessalonicenses 1, 9. E sempre o salário do pecado é a morte. Então, é sempre perecer. A palavra perecer vai aparecer inúmeras vezes, palavra que estava na boca de Jesus, do grego, não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo vai usar perecer, vai usar palavras que são traduzidas como destruir, como acabar. E esse é o destino dos maus, dos ímpios, segundo a teologia de Paulo. E pega João, a teologia das cartas de João, de Pedro, e Hebreus, a mesma coisa. Pega Hebreus. Gente, capítulo 6 é destruição. Capítulo 10, que ele vai falar de destruição. Ou seja, Deus é um fogo consumidor. É isso que você vê quando se fala de juízo ali no capítulo 10 de Hebreus. E vai para o Apocalipse e termina com a segunda morte. Com a segunda morte. E é interessante, quando eu falava no programa anterior sobre a terra, sobre a renovação da terra e tal, no capítulo 11 de Apocalipse, Deus diz assim, é dito assim no capítulo 11 de Apocalipse, Deus destruirá os que destroem a terra.
Deus destruirá os que destroem a terra. Ou seja, o fim deles é destruição, no final das contas. Então, quando a gente olha, isso foi uma das coisas que mais me balançou meu coração. É hegemônico, é total a fala do Antigo Testamento a respeito. Chega no Novo Testamento, Jesus claramente fala sobre perecer, e claramente fala sobre destruição, e claramente fala sobre dilúvio como um símbolo de juízo final, e fala sobre a morte, temer aquele que pode matar, destruir na geena, no inferno, tanta alma como corpo. E aí você chega... Tem aquelas passagens de Jesus sobre castigo eterno, sobre essas figuras de linguagem, sobre trevas exteriores, que nem combinam com fogo, né? Trevas com fogo. Então, se você for interpretar tudo isso literalmente, você tem uma incongruência. É fogo ou é trevas exteriores, né? Então, tudo isso é tipológico, é o que significa que importa. Por quê? Porque quando a gente chega para Paulo, para os apóstolos, para as epístolas, nenhum deles fala de tormento eterno, gente. Isso não já seria suficiente. Eles falaram sobre o juízo. Eles falaram sobre o juízo final, mas não falaram sobre tormento eterno, porque o conceito deles era de destruição, de aniquilacionismo. E eles falam sobre isso, que o destino dos ímpios... E isso, para mim, foi fundamental na minha mudança, porque eu também tinha um conceito tradicional, até que eu atentei. Eu acho que as pessoas... Olha, a gente tem que ser sincero, a maioria de nós nunca se debruçou devidamente sobre as escrituras sagradas a respeito desse tema, para entender o que ela está nos ensinando. Mas aí há várias razões para isso. A primeira delas é a ignorância a respeito das escrituras como um todo. Tá. A segunda delas é o fato de a gente entrar no trem que está correndo, né? Que o irmão mencionou, o primeiro maquinista desse trem foi Tertuliano. Né? E o nosso sistema de pensamento é platônico, é grego, né? Nós somos dualistas. E a terceira razão, bispo, o senhor não precisa concordar comigo, tá? Quem apanha aqui sou eu. É um preconceito bastante arraigado contra as testemunhas de Jeová e os adventistas. Sim. Quem que defende o aniquilacionismo historicamente? As testemunhas de Jeová e os adventistas. Então eles estão errados, então não serve. Né? Do mesmo jeito que muitos evangélicos têm preconceito com os católicos romanos. Como se tudo que a Igreja Católica Romana fizesse fosse errado, demoníaco. Né? Tanto é verdade que músicas que a gente cantava, Segura nas Mãos de Deus, eu cantei muito. Aí a Renovação Carismática pegou esse hino e nós paramos de cantar. Os católicos estão cantando, a gente não canta. Ué, mas não era bom? Não era certo? Não era bíblico? Não era nosso? Né? Então, esse preconceito é danoso. Não estou dizendo que as testemunhas de Jeová estão certas, né? Nem que os adventistas estão certos em tudo, não é isso. Mas eles estão errados em tudo? Eu nunca aprendi isso dos testemunhos de Jeová, nem dos adventistas. Eu aprendi isso da Bíblia. E depois, vendo o que pensavam os pais da igreja, os primeiros pais da igreja, eu fiquei... Puxa, olha, eles estão na mesma linha de Jesus, na mesma linha de João Batista, na mesma linha dos profetas do Antigo Testamento. Leia Salmo 37, por exemplo. O que é aquilo? Né? Qual é o destino dos perversos? É perecerem, é serem destruídos, não sobrar nada de cinza. Isso é que diz a Bíblia do começo ao fim. E aí... Eu vou falar que a gente tem algumas companhias boas, mais contemporâneas a nós. Podia falar de Isaac Newton, podia falar... o próprio Lutero teve muita simpatia com o aniquilacionismo. Podemos ver também John Stott. John Stott, talvez o maior teólogo do século XX. Provavelmente, na minha opinião, é o maior teólogo, mais, sabe... influente até. Mais bíblico, com certeza. Bíblico, com certeza, né? Impressionante, ortodoxo, corretíssimo, uma bênção de Deus. E acreditava assim como eu. E um dos maiores... Eu vou citar, não vou ficar citando tantos, mas vou citar mais um, que ele é provavelmente um dos mais respeitados exegetas dos tempos atuais e tudo, de toda a história. É o F.F. Bruce, aniquilacionista. Eu não sabia disso. O N.T. Wright, também aniquilacionista. Ou seja, gente de Deus, gente corretíssima.
Então, nós estamos bem acompanhados, né? Não é de testemunha de Jeová e de adventista que... A gente precisa. Deixa eu apertar o senhor, né? Vamos lá. Jesus fala sobre as trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso não Sim. combina com destruição. Aí é que tá. Por quê? Quando a gente vê, por exemplo, ranger de dentes. Gente, eu quero que vocês visitem o meu blog, escatologiacristã.blogspot.com, porque praticamente eu escrevi um artigo que é tão grande que ele é um livro. Alguém foi imprimir, tinha mais de 70 páginas. Então, só sobre esse tema, só sobre tudo isso. Eu escrevi um artigo bem detalhado sobre essa perspectiva aniquilacionista e tudo mais. Ranger de dentes. Aparece essa expressão ranger de dentes várias vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, em outras situações. E ela não tem a ver com sofrimento. Não tem a ver com alguém que está rangendo dente porque está sofrendo. Tem a ver com raiva. Os que rangem os dentes, eles rangem de raiva, de revolta. Então, Como aconteceu com Estevão. Exatamente. No julgamento de Estevão, eles rangiam os dentes para eles apedrejar. Raiva para apedrejar. É sempre raiva. O que acontece quando o juízo final vem? Como ele é recebido pelos ímpios, rangendo os dentes com raiva, com ódio, sabe? Então, isso é que representa. Trevas exteriores das virgens, né? Elas vão para as trevas exteriores. Ali há choro, há ranger de dentes, há lamentação, ou seja, há uma revolta, puxa, por quê? É o Lázaro lá na angústia do seu estado, ainda que intermediário, é um estado de angústia, Rico. O rico, desculpa, estou colocando a pessoa errada ali. O rico, esse ímpio, ele tá em angústia, em sofrimento. Então, eu acredito que há um período de angústia e de sofrimento. Eu acredito que é um período de exclusão, de trevas. Trevas está para fora, completamente para fora da presença de Deus, da graça divina. Porque mesmo os ímpios hoje, eles ainda estão debaixo, ainda uma graça, pode ser chamada graça comum ou graça preveniente. Há muita graça de Deus ainda à disposição dos pecadores. Mas vai chegar um tempo, no dia do juízo, que essa graça acaba, né? Então isso aí é a ausência de Deus, essa treva é a ausência plena de Deus, é a não existência no final das contas. Você vai deixando de ser até ser completamente consumido. Agora, mais um aperto aqui, que eu acho que o senhor já ouviu dos crentes comuns, né? O pastor acho que não vai ter coragem de falar isso, mas o crente comum vai dizer, bispo, mas se é assim, então vale a pena pecar, porque depois eu vou ser destruído, não vou sentir mais nada. Aí que é um engano grave, né? Primeiro que você não é assim, vai ser aniquilado, ponto final. Cada um vai ser julgado e vai sofrer e vai padecer de acordo com o que plantou. Alguns mais açoites, outros menos açoites. Haverá castigo, sim. Então, o que isso significa em termos de tempo a gente não sabe. O que isso significa em termos de intensidade a gente não sabe. Mas que haverá punição severa, puxa, vai ter. E não é a aniquilação, é um período prévio de dor, de sofrimento, de angústia, de inferno no sentido mais clássico da palavra, só que ele tem a morte e o inferno chega a um ponto que a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, e tudo se esvai, tudo termina. Mas há um período de punição, de castigo. E a outra coisa para se ver é o que você está perdendo. Gente, se você vai perder a vida eterna com Deus, você acha que tudo bem? Meu, o que é isso? Uma outra coisa também, talvez seja um conceito meio de Jonas, que muitos crentes têm, tá? Que eles querem mesmo ver os ninivitas. Eu sou um. Né? Pagando por cada um dos seus pecados e tal. E quando vê a misericórdia e a graça de Deus, ou a compaixão, se escandaliza, né? Então, ele quer ver mesmo o circo pegar fogo e o fogo continuar queimando e as pessoas... elas vão ter que ter um corpo... que é suscetível à dor, mas que é incorruptível ao mesmo tempo, que não se consome. Cara que roubou o fogo dos deuses lá,
É. E que o Zeus botou ele de castigo no alto de uma montanha para uma águia comer o fígado dele todo dia. Aí, durante a noite, o fígado reconstitui para ele sofrer eternamente. Parece que tem gente que acha que só isso satisfaz, né? Eu acho que é realmente... Eu sou bem assim. É Mas enfim, doído. é porque eu não vou estar lá, né? Agora, bispo, realmente haverá punição e, portanto, nunca valerá a pena De maneira alguma. pecar, porque separar-se de Deus... O senhor me falou uma coisa muito interessante. Todos os seres humanos, assim como todos os seres vivos, estão, por enquanto, debaixo da graça de Deus. Quando forem totalmente separados de Deus, é outra condição. Gente, dá para imaginar isso. O C.S. Lewis é um outro aniquilacionista, em termos assim. Ele não colocou isso claramente, mas você lê aquele livro sobre o sofrimento humano, que é um livro maravilhoso dele, e ele trata sobre a questão do inferno. E para ele o inferno vai passar por esse período em que a pessoa vai estar se distanciando cada vez mais da vida de Deus, revendo tudo que ele passou, todas as oportunidades, todas as coisas. É um tormento angustiante, é um fogo na alma dessa pessoa que queima a alma, a consciência dela, de tudo que ela está perdendo, de tudo que ela foi privada, e ela chega ao ponto da não existência, sabe? Então ele descreve dessa maneira. Que pena que essas ideias não foram ventiladas para a grande igreja, né, evangélica, mais cedo. O Bertrand Russell perderia o argumento dele lá no livro Porque Não Sou Cristão. É verdade. Ele alega que ele não era cristão por causa do inferno. Como assim um Deus vai punir eternamente seres mortais? Seres mortais, finitos. Não faz sentido. Não casa com aquele Deus que se revelou em Jesus Cristo. Não casa com aquele Deus que, no diálogo com Jonas, fala assim, como não teria eu compaixão? O que justificaria para Deus exigir uma punição, sabe, de tortura? Um Deus sádico, um Deus cruel, que quer mesmo ver pessoas sendo infinitamente, eternamente padecendo. E ele nunca vai ter piedade dessas pessoas? Pessoas que pecaram. Um dia um pastor falou aqui, Heber, pensa bem, uma pessoa viveu 80 anos pecando contra Deus, odiando Deus ou não crendo em Deus. Tá bom. Aí ela vai para a condenação. E ela vai passar eternamente sofrendo por um período por causa de culpa que duraram 80 anos. E alguns... Isso é injusto. Isso, né? Isso é injusto. Não faz sentido, não é lógico. Aliás, depõe contra a nossa evangelização, porque isso a gente vai encontrar muito obstáculo diante de pessoas falando, o quê? Esse Deus? Qual a diferença desse Deus para o diabo, num certo sentido, né? Que quer mesmo cutucar e ver a pessoa. Como é que Deus também pode ser tudo em todos, se haverá ainda um inferno eterno? Né? Também não faz sentido. Agora, bispo, Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Verdade. Eles não são seres eternos? Não. Não? Só Deus. Por isso que 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, é importantíssimo, né? Só Deus tem imortalidade. Ele é o único que tem imortalidade. E a imortalidade e a luz, aí Paulo já falou, né, 2 Tessalonicenses, se não me engano, capítulo 1, ele fala que a imortalidade e a luz, elas vieram com Cristo. Ou seja, ele trouxe a vida, ele trouxe a luz, a imortalidade e essa vida eterna. Então, é Cristo quem traz. E eles não vão ter vida eterna. Portanto, o inferno, o castigo, a geena, a condenação, primariamente para eles. E eles têm uma pena muito mais dura, muito mais severa. E então, realmente, essa punição mais grave e severa é dada a eles. Os demais vão pagar de acordo com o que praticaram, proporcionalmente. E no final, não tem mais inferno nesse mundo, não tem mais morte nesse mundo, não tem mais dor, não tem mais gente gemendo, não tem mais gente rangendo os dentes em lugar nenhum desse universo. Não vai ter mais isso. Essas coisas serão passadas. Todas as coisas se farão novas. Então, é isso.
que eu vejo, assim que eu interpreto a Bíblia. E Acho que a abundância de textos é imensa sobre isso. E o contraste fica ainda maior. O perdido é destruído, né? Depois de sofrer, ele é destruído como se nunca tivesse existido, e o salvo vive para todo sempre. É isto. E tem um texto aqui de Judas, Judas, versículo 5. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo. Elas são eternas até o juízo, para o dia do juízo. Do grande dia, igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Sodoma e Gomorra, modelo do que significa castigo de fogo eterno. Vai ler a mesma coisa em 2 Pedro capítulo 3, quando Pedro usa as figuras de linguagem do Antigo Testamento de juízo final, que é dilúvio e que é Sodoma e Gomorra, que causa a destruição de todos os que não são de Deus. Isso como exemplo de fogo eterno, de juízo eterno, de condenação eterna. Portanto, eterno aqui significa o efeito que é definitivo, cabal e irreversível. Maravilha. Bispo, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria que o senhor falasse como é que a gente pode encontrar o senhor para dialogar sobre essas coisas e conhecer melhor esse seu pensamento. Qual é o blog? É escatologiacristã.blogspot.com. escatologiacristã.blogspot.com. Lá você vai encontrar, eu diria, milhares de estudos que eu já escrevi lá, e tem um bem grande sobre, pesquise lá sobre aniquilacionismo ou tormento eterno, coisas assim, inferno. Você vai encontrar muitos estudos e ali você pode comentar, eu vou ter prazer de trocar ideia. Você me encontra também no Instagram, Hildo Melo. Aí os contatos foram publicados. Estão publicados, então você pode me encontrar. E quem não anotou, não se preocupe. Os contatos estão disponíveis, os contatos do Bispo Hildo estão disponíveis no Instagram do programa Vejam Só, tá bom? Né? Vamos ver o resultado da nossa enquete? Você acredita no som da alma? Não é o tema do programa de hoje, né? Mas só para a gente ter uma ideia. A pessoa que faleceu permanece totalmente inconsciente até o dia da ressurreição dos mortos? Vamos lá. Sim, 29%. Não, 69% não acreditam no som da alma e 2% desconhecem o assunto. Eu me alinho com aqueles que não aceitam o sono da alma. Eu também. Não tem como. E me alinho também ao pensamento do Bispo Hildo, do aniquilacionismo. Faz muito mais sentido, inclusive para a justiça de Deus, que cada um seja punido à medida que merecer, né? Assim como também será julgado, né? Os salvos serão julgados de acordo com as oportunidades que tiverem. Isso é que me apavora. Porque quando eu leio a história recente da igreja no Brasil, né? Os nossos antepassados, século XIX e começo do século XX, tinham uma estrutura e uma capacidade de expandir o evangelho que não chega à unha do dedo mindinho do pé esquerdo nosso hoje. Era tudo extremamente difícil, fora a perseguição. E nos deram um legado de uma igreja sadia, bíblica, forte, né? E nós, com toda a estrutura, liberdade e condição, uma bancada evangélica gigantesca que apavora até os ateus, o que nós estamos fazendo? A quem mais é dado, mais será requerido. Pois é. Eu tenho me apavorado com isso. Bispo Hildo, muito obrigado por existir. Obrigado. Louvado seja Deus pela sua vida e pela sua sabedoria. Na próxima sexta-feira, querendo Deus, estaremos novamente aqui, um ósculo santo. Até lá.